Vamos, Trapi! Buena! Ou agora partir para outras prioridades? Não, o jogador interessa o Flamengo. Os empresários do jogador já sabem quais são as condições em que o Flamengo pode chegar, e essa matéria está com eles agora. Ter tranquilidade, esperar. Vamos que vamos, nação! Sou Wesley do canal Wesley Fla 12 e vim trazer para vocês algumas notícias do Mengão dessa quinta-feira, depois daquela vitória de ontem. Que vitória foi aquela, hein, galera? De virada é mais gostoso. É o seguinte, nação, vim trazer também, né, algumas fotos do treino de hoje, dessa quinta-feira. Teve treino nessa quinta-feira, não tem folga com o Sampaoli. E é o seguinte, tem também, né, um pedacinho da entrevista do Marcos Braz, hein? Marcos Braz falando muitos assuntos aí que interessa a nação rubro-negra. E é o seguinte, galera, crédito das imagens, né, canal da Fla TV, o canal oficial do Flamengo no YouTube. E peço a vocês também, se inscreva aqui embaixo no canal Wesley Fla 12, deixa o like aí e acione o sininho da notificação, valeu? Então vamos lá, né? Roda o vídeo pra nação, aê! Vamos, Trapi! Buena! Que passou, irmão? Ei, te roubaram, Trapi! Na segunda, ainda falando sobre janela de transferência, uma negociação complicada com o futebol argentino, na segunda-feira você falou que o River Plate meio que sentou na proposta do De La Cruz. Na multa. Na multa, isso, do De La Cruz. O jogador ainda interessa o Flamengo vai subir essa proposta ou agora partir para outras prioridades? Não, o jogador interessa o Flamengo. Os empresários do jogador já sabem quais são as condições em que o Flamengo pode chegar, e essa matéria está com eles agora. Ter tranquilidade, esperar. O River Plate se classificou, né? Claro que era muito pequena a probabilidade disso não acontecer, a gente sabia disso, mas assim, todos os clubes precisam vender, não é o River, a gente também precisa em determinados momentos, e
volto a falar, é um grande jogador que, com certeza, o River Plate analisa o tamanho desse jogador e a importância do jogador para eles, e a gente, com calma, aí vai... O mercado abriu agora, né? Tem pouquíssimos dias, e a gente não vai sair da negociação. O jogador é um jogador que interessa e que a gente vai procurando os outros caminhos e ver se, em determinado momento, eles entendam que possam negociar essa multa. Braz Espíndola, boa tarde, Igor do UOL. Segunda-feira, vocês mencionaram que não falariam mais sobre Gabigol, mas teve um fato novo aí que saiu. Vocês confirmam que ele foi multado, a situação já foi resolvida com ele? Você falou num tempo futuro ali de será resolvida, vou tratar disso, né, como se ainda fosse resolver a situação. E fazendo um paralelo com a situação do Rossi, né, no posicionamento de mercado, do mesmo jeito que você usou o expediente do pré-contrato a partir de 1º de janeiro, né, Bruno Henrique e Everton, que são os dois principais jogadores do time, né, já estão nessa condição. Mudou alguma coisa de segunda para cá em relação aos dois, sobre contrato, enfim, renovação, principalmente desses dois nomes que são... Claro, tem o Davi também, mas uma idade mais avançada e, enfim, estratégia do clube. Mas, principalmente nesses dois, mudou alguma coisa em relação ao time, ao tempo certo que vocês mencionaram para sentar e negociar a renovação? Não mudou nada. E quanto ao Gabriel, como eu falei na entrevista passada, esse assunto é um assunto encerrado. Braz Espíndola, boa tarde aqui, Rafael De Angeli, TV Globo. Queria abordar um assunto com vocês extra futebol, né, do caso do Rossi. Ele teve uma acusação por uma ex-namorada de suposta agressão lá em 2017 e vocês abordaram de alguma forma esse assunto com ele também, né, se debruçaram sobre isso antes de prosseguir, imagino que com o contrato e até anunciar a contratação, né. Em janeiro até o blog do Mansur disse que vocês iam se pronunciar sobre o caso no dia da apresentação. Então eu queria entender como é que foi essa abordagem com ele, o que vocês ouviram do lado dele também, para chegar à conclusão de que ele poderia ser contratado e apresentado como jogador do Flamengo. Bem, logo que saiu esse assunto, eu também falei com o Mansur, independente da época que foi, né, porque quando se tem um fato grave e se a pessoa é culpada, independente da época, eu acho que a pessoa tem que ser responsabilizada, mas no caso do Rossi, ele era inocente, ele foi vítima nesse processo e foi isso que a gente averiguou. Exatamente como foi do Pulgar, né? Eu não sei se você se recorda, no Pulgar teve até hashtag Pulgar, e falou o nome da palavra, que eu não vou repetir aqui. No final, o rapaz era inocente, foi inocentado. Então, eu acho que em causas tão nobres, em mundos tão novos, como é que a gente está aqui hoje em dia, em situações em que a gente precisa ter muita responsabilidade nesses temas, eu acho que quando a gente banaliza o tema também nas acusações, a gente acaba prejudicando as causas, né? Então, assim, eu tenho certeza absoluta que se tivesse um outro caminho de desfecho, a gente não iria prosseguir na contratação. Léo José do Coluna do Fla. Boa tarde, Braz. Boa tarde, Espíndola. Boa tarde. Duas perguntas rápidas. Primeiro, o Flamengo ele tem uma certa facilidade em contratar atacante, volante e até jogadores da defesa. Só que a gente já percebe que há mais ou menos umas 2, 3 temporadas o Flamengo tem dificuldade de encontrar um substituto para o Arrascaeta. Então eu gostaria de saber de vocês, quem se sentir mais à vontade para responder, por que o Flamengo tem essa dificuldade de encontrar um meia armador para ser um substituto do Arrascaeta. E a segunda pergunta, rapidinho também, é sobre as contratações que o Flamengo faz. São contratações focadas no estilo de jogo do treinador atual ou existe um plano de futebol para o Flamengo? Quer que fala? Tá. Bom, vamos lá. Sempre, primeiro que a gente não tem, se eu lembro bem, a pergunta foi um pouquinho longa, a gente não tem intenção de contratar um atleta para substituir o outro. O Georgian
é um dos maiores meias do mundo, com certeza da América do Sul, ídolo do Flamengo. Ele é 9'4", né, um jogador jovem, que conquistou muitos títulos aqui, então não é, e nem jamais foi uma intenção nossa contratar alguém para repor ele. A gente tem jogadores no elenco, desde a defesa até o ataque, passando pelo gol também, com características diferentes, para oferecer alternativas diferentes para o treinador. Tem um ponto, eu gostaria só de contribuir aqui. O Bruno foi bem demais no que ele passou, mas quando você fala de um novo jogador para estar ali, para substituir o Arrascaeta, quando a gente vai para o mercado e tenta analisar também o nome para vir, ele não quer vir, que ele sabe quem é que está no Flamengo, é o Arrascaeta. Então, assim, tem alguns sentidos que, assim, a vida é como ela é. Você não pensa que quando a gente vai para o mercado ou quando a gente entende que possa analisar um jogador que jogue ali na mesma posição, que tem alguma característica parecida, o cara olha se, às vezes, o cara tem uma dificuldade de prosseguir com a negociação. Outro ponto são que as pessoas... Eu entendo a tua pergunta é pertinente, mas a gente também tem uma prioridade em relação a outras posições. Essa prioridade, muitas vezes, ela não é determinada pela gente. Ela é determinada também pelo técnico, pela comissão técnica, pela maneira de jogo. Então, a gente vai tentando fazer esses ajustes, a gente tem essa preocupação, a gente não nessa posição, a gente tem essa preocupação em todas as posições, mas é um assunto que sempre vem à tona, que sempre vem, a gente está atento, mas não é tão fácil, e às vezes, não que não seja necessário, mas às vezes a gente tem outras prioridades, e para você ter um jogador no nível ali do Arrascaeta para ser reserva, às vezes a gente faz a opção para outro lugar. Show de bola, né, galera? Entrevista aí com o Marcos Braz, vice-presidente do Mengão. Eu gostei dessa parte que ele falou assim, do reserva de Arrascaeta. Não é fácil, realmente não é fácil arrumar um reserva para Arrascaeta. Imagina o cara ser contratado para ser reserva do Arrascaeta. O cara não vai jogar quase nunca, velho. É isso aí mesmo. Arrascaeta só não vai jogar quando estiver cansado ou então quando estiver contundido. Imagina o cara, eu ir pro lugar de Arrascaeta, ser reserva de Arrascaeta, eu vou ficar no banco a vida toda no Flamengo. E essa é a verdade, nação. Infelizmente, essa é a verdade. É o seguinte, nação, o goleiro Rossi se apresentou hoje oficialmente no Flamengo, né? E eu gostei dessa parte aqui que ele falou do Flamengo, cara. Olha aqui, ó. Rossi sobre como o Flamengo é visto na Argentina. Abre aspas aqui para o goleiro Rossi. Para nós, o Flamengo é um dos maiores da América. Ganhou 2 títulos dos últimos 4 da Libertadores. Tem os melhores jogadores da América do Sul com experiência na Europa. Então, temos a gana de chegar na maior equipe do Brasil, com a expectativa de ganhar títulos e deixar a torcida contente. Cara, me ganhou aqui o goleiro Rossi depois de falar isso aqui, pelo amor de Deus. Show de bola o goleiro Rossi. É o seguinte, eu postei aqui hoje a entrevista coletiva e a apresentação oficial do goleiro Rossi aqui no canal Esfla12. Vai lá e confere, valeu se você não viu ainda. É o seguinte, nação, vamos aqui para a notícia do Mengão, né? O goleiro Hugo, né? O goleiro Hugo foi anunciado por empréstimo de 1 ano no clube português, que poderá exercer a opção de compra por 1,2 milhões de euros em 2024. O Chaves, né, que é o nome do time que o Hugo foi lá em Portugal, pode adquirir 50% dos direitos econômicos do goleiro pelos valores citados acima. Pelo empréstimo, né, o clube desembolsou cerca de 200 mil euros. Ele substituirá Paulo Vitor, que se transferiu para a Arábia Saudita. Boa sorte para o goleiro Hugo aí, né, nação, que ele seja feliz lá. Só lembrando que o Flamengo terá, né, 50% de uma próxima venda de Hugo aí. O Flamengo terá 50% do valor que for obtido numa venda futura do goleiro Hugo. Boa sorte pro goleiro Hugo. Seja feliz, Hugo. Tamo junto.
E só lembrando, nação, que o Flamengo enfrenta nesse sábado o Palmeiras lá em São Paulo, 9 horas da noite. Jogo muito difícil, hein? Jogo muito difícil. Eu acho que as duas equipes não vão com o time titular, deve ir mesclados. O Flamengo deve ir mesclado também, né? Só que os reservas do Flamengo, né, é outro patamar, né? Tem Cebolinha, tem Gabigol que não jogou também, tem o Thiago Maia também que não jogou, ficou no banco, jogou só o segundo tempo. Eu acho que o Palmeiras também deve ir com o time mesclado, não deve ir com a equipe titular, pois na quarta-feira, né, já tem decisão novamente da Copa do Brasil. Palmeiras perdeu para o São Paulo por 1-0, tem que reverter o resultado. E o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa também. Porém, o Flamengo está na vantagem de 1 gol, né, nação? E é o seguinte, nação, nos últimos 15 jogos do Flamengo, né, com Jorge Sampaoli, são 11 vitórias, 3 empates e aquela derrota, né, depois do apagão sofrido contra o Bragantino. Apenas uma derrota nos últimos 15 jogos, 11 vitórias, 3 empates e aquela derrota pro Bragantino. Então, o retrospecto de São Paulo no Mengão tá muito bom, hein? Tá muito bom mesmo. Tomara que continue assim, né, nação? É o seguinte, galera, eu vou ficando por aqui. Peço a vocês novamente, se inscreva aqui embaixo no canal, deixa o like aí e acione o sininho da notificação, valeu? Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!